Ela é o rosto mais temido de toda a mitologia, um olhar que petrifica, cabelos de serpentes vivas. Mas e se eu lhe dissesse que Medusa nem sempre foi um monstro? Que houve uma versão em que ela foi vítima, violada dentro de um templo e punida no lugar do seu agressor. Esta é a história de como um único poeta romano reescreveu um mito de quase 3.000 anos. Acompanhe. Para entender a reviravolta, precisamos voltar ao começo. Por volta do século VIII a.C., o poeta grego Hesíodo compôs a Teogonia, a grande genealogia dos deuses. Nela, Medusa já aparece, mas como uma criatura monstruosa de nascença, uma das 3 górgonas. Não há beleza, não há tragédia pessoal. Ela simplesmente nasce monstro, filha de antigas divindades do mar. Hesíodo conta que as górgonas, Steno, Euríale e Medusa, eram filhas de Forces e Ceto, deuses marinhos primordiais. Apenas Medusa era mortal. O poeta registra ainda um detalhe curioso. Poseidon, senhor dos mares, teria se deitado com ela num prado florido. Mas repare bem, em Hesíodo não há crime, nem castigo divino. Há só um encontro, e um monstro que sempre foi monstro. Avancemos 700 anos. Estamos em Roma, e entra em cena um homem que mudaria tudo, Públio Ovídio Naso, nascido em 43 a.C., na cidade de Sulmona. Ovídio foi o poeta mais brilhante e provocador de sua geração, mestre do amor, da ironia e da transgressão. E foi ele quem pegou a velha górgona grega e, com poucos versos, lhe deu uma alma. Sua obra-prima chama-se Metamorfoses, 15 livros, quase 12.000 versos, concluída por volta do ano 8 da nossa era. É um poema épico erguido sobre um único tema, a transformação. Deuses viram animais, mortais viram árvores, ninfas viram rios. Entre centenas de mitos remodelados, Ovídio reservou algumas linhas para explicar, à sua própria maneira, como Medusa se tornou aquilo que era. A cena está no livro 4, dentro da saga do herói Perseu. Depois de decapitar a górgona, Perseu é recebido num banquete real ali. Entre taças e curiosidade, os convidados o interrogam sobre a criatura que ele venceu. Uma pergunta em especial paira no ar, e a resposta a ela reescreveria o mito para sempre. Por que, entre todas as 3 irmãs, apenas Medusa trazia serpentes no lugar dos cabelos? É essa a pergunta lançada a Perseu no banquete. E o herói responde com uma revelação que nenhum poeta grego antes havia registrado. Aqui, Ovídio abandona a versão de Hesíodo e inventa uma origem inédita, uma história de beleza, injustiça e um castigo dado à pessoa errada. Segundo Ovídio, Medusa foi um dia uma jovem de rara beleza, cobiçada por incontáveis pretendentes. E o que havia nela de mais admirável eram justamente os cabelos, longos, magníficos, à inveja de todos que a viam. Ela não nasceu monstro. Nasceu mulher, formosa e livre. Guarde bem essa imagem, porque ela está prestes a ser destruída. O drama se desenrola dentro do templo de Minerva, a Atena dos romanos, deusa da sabedoria e da guerra. Ali, segundo o poeta, Netuno, o deus dos mares, tomou Medusa à força, profanando o santuário sagrado. Ovídio narra o horror com poucas e cortantes palavras. Um deus comete a violência, uma mortal sofre. E a divindade ofendida logo procuraria um culpado. Mas Minerva não pune o deus agressor, pune a vítima. Indignada porque seu templo havia sido maculado, a deusa desvia o olhar e, num só gesto, transforma os belos cabelos de Medusa em serpentes venenosas. A jovem violada torna-se o pesadelo que a humanidade aprenderia a temer. É aqui, nesses versos romanos, que nasce de fato a Medusa monstro por castigo. Por que Ovídio faria uma mudança tão ousada no mito? Muitos estudiosos veem em suas Metamorfoses uma crítica velada ao poder absoluto, deuses caprichosos que punem os fracos e protegem a si mesmos. Numa Roma governada pelo imperador Augusto, falar abertamente de autoridade injusta era perigoso. Então o poeta escondia sua audácia sob a capa reluzente do mito. E talvez a ousadia tenha cobrado seu preço. No mesmo período em que concluía a obra, por volta do ano 8, Ovídio foi exilado por ordem de Augusto para Tumis, um posto gélido às margens do Mar Negro. Nunca mais voltou a Roma. Morreu no exílio, longe de tudo que amava,
mas seus versos sobre Medusa sobreviveriam a impérios inteiros. Como esses versos chegaram até nós? Por quase 2000 anos, monges e copistas medievais reproduziram as metamorfoses à mão, página após página, à luz de velas. O poema atravessou a Idade Média, foi redescoberto com fervor no Renascimento e virou fonte inesgotável para pintores e escultores. Sem essas cópias pacientes, a Medusa vítima de Ovídio teria se perdido no silêncio dos séculos. Foi da versão de Ovídio, e não da de Hesíodo, que os grandes mestres beberam. Caravaggio pintou o seu grito de terror, Benvenuto Cellini a fundiu em bronze sob os pés de Perseu, Rubens retratou sua cabeça decepada, Canova imortalizou o herói e o troféu em mármore branco. Cada uma dessas obras-primas ecoa, sem saber, as poucas linhas de um poeta exilado. E aqui está a revelação final. No século XX, a leitura do mito mudou de novo. Em 1975, a pensadora Hélène Cischows transformou Medusa em símbolo de força e voz feminina. E em 2020, uma estátua ergueu triunfante, empunhando a cabeça de Perseu, ícone do movimento contra o abuso. A vítima criada por Ovídio voltava, 2000 anos depois, para reclamar a sua própria história. A verdade é esta: Medusa nunca foi apenas um monstro. Ela foi aquilo que cada época precisou que ela fosse, e quem conta a história decide quem é o vilão e quem é a vítima. Ovídio nos ensinou que um mito pode ser reescrito, e com ele, a memória de toda uma injustiça. Se esta viagem despertou algo em você, inscreva-se, deixe seu comentário e compartilhe. O Mensageiro retorna em breve com outra verdade esquecida.